Fala pessoal, atualmente existe na sociedade um debate sobre se pornografia faz bem ou mal. Essa discussão invariavelmente se liga à masturbação, também chamada de onanismo. Afinal, as pessoas consomem material pornográfico com esse objetivo. Há até um movimento intitulado NoFap, cuja pauta é parar de consumir esse tipo de produto e não se masturbar. Mas afinal, pornografia e masturbação fazem bem ou mal? Além de tentarmos dar respostas para esta problemática, eu gostaria de abordar alguns aspectos filosóficos, teológicos e históricos dessa discussão. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Por incrível que pareça, a pauta da masturbação e da pornografia é bastante antiga. Se você acha que o cristianismo foi quem inaugurou a proibição dessas coisas, lê do engano. No mundo oriental e na vida monástica, sempre houve a questão da ascese, que são uma série de exercícios restritivos sobre o corpo. A ideia aí é não comer, não beber, não ter relações sexuais, o que inclui a masturbação, e disciplinar o corpo em diversas atividades. O cerne central dessa discussão era fazer com que a mente se libertasse dos grilhões da matéria e buscasse o prazer nas coisas do espírito. As religiões abraâmicas só reproduziram certos pressupostos metafísicos que sempre existiram nas culturas espirituais do Grande Oriente Antigo. Igualmente, na vida militar, os soldados eram proibidos de se masturbarem para manterem o que se entendia como energia masculina, e que hoje sabemos que se chama testosterona. Com isso, a agressividade aumentava nas batalhas. Logo, este debate não é novo na humanidade. Atualmente, os embates sobre pornografia e masturbação não necessariamente envolvem questões espirituais, mas passam por outros aspectos. Entre um deles está a ideia de que a pornografia objetifica a mulher e induz ao vício. Há até pesquisas que sugerem que os jovens hoje são negativamente afetados por esse tipo de material, porque ele os induz a pensar que o sexo cotidiano é uma coisa que ele realmente não é. Ademais, o tipo de pornografia que vemos hoje estimula especialmente os meninos a serem violentos com as meninas, ou a adotar práticas que elas não necessariamente gostam, unicamente porque aprenderam na internet que é assim. A abundância de perversões sexuais faz os jovens terem uma visão distorcida do que é o sexo. Em função disso, podemos cravar que masturbação e pornografia fazem mal, certo? Bem, não necessariamente, pois há vozes contrárias a essa percepção. No canal O Meio, os jornalistas Pedro Doria e Cora Ronay discutem sobre este tema e Pedro aponta que, antes da internet, havia revistas e livros pornográficos que também abordavam fantasias e situações inusitadas. E os jovens que se formaram naquela época sabiam perfeitamente que aquilo ali não era a vida real, e não cresceram com uma noção torta de sexualidade. No entanto, Cora lembra que antigamente não havia a abundância da pornografia que se tem hoje, e nem a facilidade de seu acesso. Parece haver pesquisas sérias que apontam os efeitos negativos deste tipo de produto na vida dos jovens. Estou deixando o link dessa entrevista nas referências. Mas, respondendo objetivamente à pergunta sobre se pornografia e masturbação fazem mal, vamos tentar abordar esses questionamentos trazendo alguns aspectos históricos, sociológicos e filosóficos do problema. Mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, ativar o sininho e se inscreverem no canal. Foi? Então beleza. Em primeiro lugar, tudo que é em excesso faz mal. Até beber água, ler e praticar esportes excessivamente podem ser prejudiciais. Logo, a pornografia em excesso faz mal sim, mas não por ser pornografia, mas sim porque a vida precisa de equilíbrio. Porém, esta conclusão traz uma segunda pergunta: o que é excesso? Quantas vezes devemos consumir pornografia e nos masturbar para ser algo saudável? Uma vez por dia? Uma vez a cada 2 dias? Uma vez por semana? 2 vezes por dia é ok? Acho que vocês podem imaginar quão difícil é pontuar essa resposta de maneira final e absoluta, pois cada indivíduo tem necessidades muito próprias nesse campo. E aí a gente entra na segunda parte dessa discussão,
Afinal, a pornografia atual perpetua certas formas de perversão? Olha, essas tais perversões, elas sempre existiram, tá? Marquês de Sade está aí para nos lembrar disso. Nas minhas aulas de história, eu lembro de um professor dizer que na colonização do Brasil, muitas mulheres iam até os inquisidores reclamar que os maridos as obrigavam a transar com o cachorro, a fazer sexo anal e a ter relações com o escravo para que ele visse. Ou seja, o fenômeno do cuckold já estava por aí desde 1500. Tudo que existe na pornografia hoje, do mais comum ao incomum, sempre esteve por aí, e essas coisas fazem parte do bicho humano. Antigamente, também havia violações da mulher. Meninas se casavam aos 12 ou 11 anos, os cortiços eram cheios de relações incestuosas, entre outras coisas. Isso significa que a ausência de pornografia online nunca impediu o aparecimento de certas coisas. Mas aí alguns podem me perguntar: mas Felipe, a presença de determinadas práticas no universo digital e de tão fácil acesso não estimula as pessoas a fazerem coisas absurdas? Olha, será que estimula mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho até que talvez a facilidade do acesso a fantasias que as pessoas sempre tiveram, mas não tinham como dar vazão, talvez até desestimule certas práticas. Isso porque as pessoas não reprimem sentimentos que elas têm. Não à toa, há pesquisas sérias que afirmam categoricamente que os jovens hoje em dia transam menos do que antigamente, por incrível que pareça. Ou seja, a abundância da pornografia não leva as pessoas a saírem fazendo sexo desenfreadamente por aí. Pelo contrário, ao saciar toda a sua curiosidade e seu universo erótico online, os indivíduos se tornam menos aptos a fazer sexo. Se isso é bom ou ruim, é um debate que precisamos ter. Porém, há dois elementos aí. O primeiro é que se os jovens estivessem transando adoidado, as pessoas estariam reclamando. Mas se eles não transam, também é um problema. Afinal, qual é o ideal? O segundo elemento é que dizer que a pornografia estimula as pessoas não necessariamente é verdadeiro. Pelo contrário, há evidências sérias de que ela desestimula a vida sexual. E estou deixando na descrição um texto sobre isso. Então assim, para determinarmos se pornografia e masturbação fazem mal, principalmente aos jovens, primeiro precisamos determinar o que queremos. Que as pessoas transem menos ou que elas transem mais. Isso porque me parece evidente que a pornografia diminuiu o apetite sexual das pessoas. Nas décadas de 1960, 70 e 80, houve um boom sexual nas sociedades ocidentais. E naquela época sequer havia internet. Seja como for, existe uma dimensão teológica e filosófica nessa discussão. Quando conversamos com religiosos, vemos que uma parte considerável deles sequer se masturba ou consome pornografia. Ou, ao menos, dizem que não fazem essas coisas. E aqueles que o fazem, fazem cheios de culpa, vergonha e medo do inferno. Mas sabem o que isso significa? Que um dos maiores controles que líderes religiosos exercem sobre seus fiéis é o controle da mente. Quando uma pessoa sente medo e vergonha por simplesmente desejar coisas naturais do seu corpo, este é o maior exemplo da zumbificação provocada pela religião. E na pornografia, as pessoas são livres para fantasiar, desejar e querer. E isso sempre causou horror à religião, à liberdade do indivíduo. Isso significa que toda discussão sobre a masturbação tem algo de moralista e religioso, por mais que ela se revista com ares de preocupações sociológicas sobre a objetificação da mulher, ou sobre a percepção do que é um sexo normal. No entanto, isso não significa que não haja debates delicados em torno do assunto. Isso porque as fantasias humanas são muito plurais, e algumas delas tangenciam a moralidade e até mesmo crime. E eu acho que todos concordamos que consumir certo tipo de pornografia não só não é correto, como é criminoso. No entanto, existe uma pergunta que se impõe. O simples fantasiar com algo que talvez seja imoral e ilegal é legítimo? Há países em que a homossexualidade é crime, por exemplo. Logo, fantasias homoeróticas tornam alguém criminoso? Por outro lado, práticas bizarras com animais e menores indiscutivelmente são crimes. E aí, como faz? Bem, tendo a acreditar que o simples fato de fantasiar com algo
não torna ninguém necessariamente criminoso. Uma mulher que fantasia em ser violada por 10 homens necessariamente é uma criminosa? Talvez não possamos criminalizar os indivíduos no nível do pensamento. Não só porque isso é impossível, como também porque enseja um enorme autoritarismo e moralismo. Até porque muita gente que aponta o dedo para os outros nesse sentido, quando olhamos mais de perto, tem fantasias inconfessáveis até para sua própria sombra. Porém, ainda assim fica a pergunta: se a fantasia sexual envolvida na masturbação de alguém é criminosa, essa pessoa deve dar vazão mental a esse desejo ou deve lutar contra ele? Bem, é difícil responder a essa pergunta. Eu sinceramente não tenho uma resposta final. O que é crime é ação e não pensamento. Gostaria até de ouvir a opinião de vocês. Porém, eu acredito que certas fantasias elas podem incomodar muito aos indivíduos, principalmente pelo seu caráter imoral. Nesse caso, eu tendo a acreditar que é legal explorar outro tipo de erotismo. Mas se deixarmos essas questões das fantasias sexuais muito extremas de lado e abordarmos exclusivamente uma sexualidade dita convencional, pessoalmente, acho que a pornografia e o onanismo sem culpa são positivos porque tornam as pessoas mais calmas e menos tensas. Essas coisas dão uma liberdade muito satisfatória ao indivíduo. No entanto, como tudo na vida, todo e qualquer excesso faz mal. É preciso ter cuidado com a frequência e o tipo de pornografia que consumimos. Igualmente, é sempre importante ter em mente que muito do que vemos online não é vida real. Porém, eu acho que a maior parte de nós tem plena consciência disso. Ainda que os jovens hoje em dia estejam indo por um caminho diferente, quando eles crescerem, a vida irá se impor. Fato é que a vida sexual antes da internet e de sua abundância pornográfica tinha seus aspectos bons, mas também podia ser extremamente entediante. Inclusive, há pesquisas que indicam que a pornografia online ajudou a diminuir a homofobia na sociedade. Eu vou ficar devendo a referência a vocês porque eu não consegui achar, mas a tese central da reportagem que eu vi sugere que isso ocorre porque o acesso à pluralidade da sexualidade ajudou heterossexuais a compreenderem mais a eles próprios e, com isso, serem mais tolerantes com a diferença da sexualidade alheia. Se nós olharmos com certa condescendência, a ideia faz bastante sentido. Se vocês repararem, a homofobia retrocedeu bastante, em paralelo à oferta da internet e da pornografia online. Uma coisa pode não ser causa da outra, mas parece haver alguma correlação. Por fim, estes foram só alguns tópicos que procurei estabelecer neste apaixonante assunto que tem opiniões firmes de todos os lados. Mas e vocês, o que pensam sobre todas essas questões? Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!